Muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Prazer, irmão Anderson. Amém. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Bem. Seja Vocês estão muito me ouvindo? bem-vindo, Alane. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Você me Tá, ouve bem aí? tô ouvindo. É que eu tô falando mais baixo. Ah, tá jóia. Hoje tem ruído aqui da minha parte ou não? Tá perfeito Não, pra tá mim. tranquilo, Alexandre. Estão ouvindo bem, né? Tentar acertar meu foninho aqui para não atrapalhar também, tá? Tá jóia. Jóia. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente já vai começar a nossa live, tá bom? Seja muito bem-vindo. Alane. Alane tá lá em Paris, gente. É 1h da manhã já, Alane? 2 da manhã. 2h. Então, Deus abençoe por estar aqui com a gente nessa live. Nessa Amém. hora, era para você estar dormindo, né? Você está aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Alane, Alexandre, seja muito bem-vindo. E todos vocês que estão entrando aí agora na nossa live, sejam muito bem-vindos, viu? A nossa live, que hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é o capítulo 2 do livro de Ruth. Nós vamos iniciar daqui um minutinho, porque tem bastante gente entrando ainda, tá bom? E nós vamos falar do segundo capítulo do livro de Ruth, tá? Então, conforme vocês forem entrando aí, a gente vai esperar mais um minutinho e a gente começa aqui o nosso tema, que é um tema lindo, é um tema maravilhoso, que eu creio que vai, de alguma forma, falar com o coração de muitas pessoas. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, uma noite de muita paz, muita comunhão com Deus. E já a gente inicia. Eu vi um shalom aí, então, shalom, shalom. Shalom, para quem não sabe, é uma palavra hebraica, tá? Significa paz, prosperidade, saúde e segurança. Essa era a palavra que o Senhor Jesus usava quando ele chegava na casa de uma pessoa. Então ele falava shalom. E hoje, aqui no português, nós falamos a paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou a paz de Cristo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Ficou melhor aí? Consegue me enxergar melhor? Joia, vamos iniciar a nossa live então. Deus abençoe todos que estão presentes na nossa live. Hoje é uma live muito importante. Nós vamos falar do capítulo 2 do livro de Ruth. É o 8º livro da Bíblia. É um livro muito importante porque ele vai falar de uma família, de situações adversas, de situações difíceis que uma família passou e como essa família conseguiu dar a volta por cima com a ajuda de Deus e pela misericórdia de Deus. Só recapitulando antes de eu passar a fala para a Alane, só para a gente recapitular, a gente lembra que no capítulo 1 nós vimos uma família saindo de Belém, lá de Israel, numa situação muito difícil, porque começou a aparecer uma fome muito grande em Israel, e a gente entendeu através da pesquisa do livro de Juízes que essa fome se deu por causa da invasão dos midianitas. Então os midianitas entraram em Israel, roubaram todas as suas provisões, eles roubavam as provisões, se deu uma grande fome em Belém. Belém, em hebraico, é Bet Halem, ou seja, casa do pão. Então, na casa do pão, começou a faltar pão, começou a faltar alimento. E essa família, a família de Elimeleque, junto com Noemi e os seus 2 filhos, eles partem numa viagem de 300 quilômetros até chegar na terra de Moabe. E nós descobrimos, né, o significado de Moabe. Moabe, então, é filho do pai, o filho do meu pai, que foi a descendência de Ló e sua filha, e uma de suas filhas, né, nasceu um filho chamado Moabe, e desse filho, então, saiu uma geração de pessoas aí chamadas de Moabitas. Os Moabitas ficavam ali
do lado direito do Mar Morto, eles habitavam do lado direito do Mar Morto, bem na entrada de Israel, e esse povo era um povo que, apesar de 300 quilômetros de distância, eles não sofriam com invasões de midianitas. Consequentemente, lá tinha comida. Então, a família de Elimeleque, junto com Noemi e os 2 filhos, vão para lá, só que acontece que Elimeleque, ele morre em Moabe. E depois dele morrer, Noemi fica ela e os 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, uma se chama Orfa, outra se chama Ruth, e não demora muito tempo, agora quem morre são os 2 filhos. Meu Deus, que situação a vida dessa mulher. Agora morrem os 2 filhos, fica só Noemi e as 2 noras. Então Noemi, ela resolve voltar para a terra de Israel porque ficou sabendo que Deus, olha que termo interessante, que Deus tinha visitado o seu povo com comida. Ou seja, Deus tinha preparado para eles as provisões. Nós entendemos aqui que era a vitória de Gideão sobre os midianitas, então agora a terra começa a prosperar de novo e eles resolvem voltar. No caso aí, Noemi e as suas 2 noras. Só que acontece que no meio do caminho, bem na saída de Moabe, uma das noras resolve voltar para trás, volta para sua família. E quem acompanha Noemi agora é Ruth. O nome Ruth significa companheira e Noemi uma pessoa alegre, feliz. Então as 2 agora, elas voltam para Israel, para Belém, e a gente vai iniciar o nosso capítulo número 2. Essa foi uma introdução, na verdade, recapitulando o que a gente falou no domingo passado. Eu passo a palavra para a Alane, para falar um pouquinho do que nos espera no capítulo 2, e ela dá também as boas-vindas ao pessoal que está na nossa live, e dizer que lá já são 2 horas da manhã em Paris. Seja bem-vinda, Alane. Sim, sim. Irmão Anderson, o pessoal tá falando que a imagem do irmão tá um pouquinho distorcida, tá bom? Só pra, não sei se o irmão conseguiu ler. Que tá travando a sua imagem. Mas tá boa mesmo. noite a todo mundo. Então tá bom. Enquanto isso eu vou me apresentando, dá o tempo do irmão organizando aí. Então boa noite a todo mundo. Pra mim já é segunda-feira, né? Então aqui a gente são 2 horas da manhã. Mas é com muita honra, mais uma vez que eu tô aqui na live, e a gente vai estudar e entender um pouquinho mais do que vai acontecer com essas 2 mulheres que voltam para a terra dela, voltam para Belém, e vão se encontrar nesse novo recomeço, né? Depois de uma grande perda, de uma grande frustração, de uma grande decepção de ter perdido seus maridos, seus filhos, no caso de Noemi, elas voltam para Belém e vão ali então recomeçar do zero. E a gente começa esse capítulo 2 justamente com Ruth, que vai, então, tentar um pouco buscar o ganha-pão nessa nova cidade e tentar ir atrás de comida para elas se manterem. Então a gente começa lá dizendo que Noemi tinha um parente da parte do seu marido, um poderoso homem de riqueza na família de Elimeleque. Ela se encontra ali com Boaz, né, na terra de Belém, e Ruth ela vai para o campo colher espigas na terra de Boaz. Então, a gente começa aqui, a primeira coisa que me chama a atenção nessa história é quando a gente tem uma grande frustração na vida, quando a gente tem um grande problema, que a gente tem uma perda, que a gente tem uma falência, a importância de se reinventar, de começar a colher outras coisas, colher outras espigas, né? No caso dela, ela foi colher espigas. Mas o quanto é importante a gente dar essa possibilidade de fazer outra coisa na nossa vida. Às vezes a gente fica muito apegado ao momento triste, ao momento difícil, ao momento de dor, de luta, de dificuldade, e a gente nem consegue ver uma outra possibilidade. Então a primeira lição que a gente tira aqui com Ruth é que ela se permite começar de novo e ela vai colher as espigas no terreno, nas terras de Boaz, que é um homem cheio de terra. Muito bom. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Alane. Do outro lado, a gente tem o Alexandre. O Alexandre ele está fazendo esse papel super importante para essa comunidade que precisa dessa ajuda. Ele não gosta que fala tradução, né? É uma boa interpretação. Então, Alexandre, quer se apresentar? Estão me ouvindo bem? Então, Sim. Tá bom. Pediram hoje para eu poder fechar tudo aqui, para não dar uns ruídos. Então, bom, boa noite a todos. Eu vou tentar aí também
interpretar um pouquinho e falando, é um pouco difícil essa parte, mas o importante é acabar ouvindo e traduzindo vocês, tá? Mas eu gostaria de poder me apresentar, como eu já falei, sou um intérprete da parte profissional, meu trabalho tem uma outra parte também, como eu já descrevi na primeira live. Uma coisa importante que eu queria muito falar aí sobre dedicação ao próximo, né? Muitos me perguntaram durante a semana, por que aqui aí na tua live tem o link para você, @pinguim, né? Eu tive que explicar isso aí detalhadamente. Eu também sou voluntário no hospital, eu sou hospitaliaço. Então a gente se fantasia ali de médico e coloca o narizinho de palhaço e vai fazer visita, né, para as crianças pequenininhas e para as crianças de idade avançada também. Sempre levando um pouco do lúdico, brincadeira, tentando tirar a pessoa daquele elo de tristeza, de angústia. E isso é uma vida que a gente vai estar retratando também hoje aqui, né? O Eterno, ele traz para Noemi, para Ruth, aí uma nova visão. Eu acredito que também essa é a mensagem também que nós precisamos passar para cada um de vocês, uma outra perspectiva de vida. Eu creio que pode ser assim. Então, só para ficar claro, Pinguim não é meu sobrenome, meu nome é Alexandre mesmo, e é mais por causa dessa condição de eu ser voluntário no hospital também. Bom, é só isso por enquanto. Deus abençoe. Joia. Deus abençoe, Alexandre. Deus abençoe, Alane. A minha imagem, ela não tá legal, pelo que eu tô vendo aí, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Na questão da imagem, vocês não vão perder nada não me vendo, tá? Porque o importante é vocês conseguirem ouvir o áudio aí. Então, façam bastante atenção. Nós vamos começar a nossa leitura. Espero que todos possam aproveitar essa noite e essa leitura que nós vamos começar agora. Ruth vai rabiscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Partindo daqui, a gente já vê que no retorno de Noemi com Ruth, elas vão ficar justamente próximo ali da terra onde Noemi já morava com a sua família, né? E ali existe um varão poderoso, ou seja, a gente não sabe se ele era poderoso antes, mas a gente sabe que ele é poderoso agora, ou seja, ele tem muita terra, ele tem muito plantio, e elas chegam justamente na hora da colheita da cevada. Olha, gente, que coisa interessante isso daqui. A cevada é mencionada inúmeras vezes dentro da Bíblia. E às vezes a gente não presta atenção quando a cevada é mencionada. É muito parecida com o trigo, tá? E também usava-se para fazer pão. É bem provável que o pão da ceia que Jesus comeu era um pão de cevada. Outro ponto que a gente consegue achar esse pão de cevada, eu acho que é importante a gente citar, que lá no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 6, verso 9, quem tiver com a Bíblia pode acompanhar. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 9. Olha que interessante. João, capítulo 6, verso 9. Às vezes a gente passa batido na leitura, né? E não percebe aí algumas coisas interessantíssimas. Olha só. Opa. João 6, verso 9. Está escrito assim, ó. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha que interessante, né? Quantas vezes a gente viu a multiplicação dos pães e talvez a gente nunca notou que na multiplicação dos pães nós temos 5 pães de cevada. Então a cevada era um alimento que eles faziam, eram grãos que eles faziam pães, né? E era comida que era dada para as pessoas mais pobres em Israel, porque era uma semente mais barata. Então o pão de cevada era oferecido para as pessoas mais pobres. Ou seja, agora, lá na época de Noemi, na época dessa colheita, eles estão colhendo exatamente os grãos que vão servir para as pessoas mais pobres. Aquele menininho com 5 pães, ele era uma pessoa pobre, porque além de carregar pão de cevada, ele também carregava 2 peixes, que não eram frescos, eram peixes secos, característica também do pobre em Israel. Ou seja, tudo que ele tinha era de pobre, mas ele deu na mão do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fez essa grande multiplicação, e todo mundo comeu daquele menino
que parecia que era uma comida tão pobre, e Jesus transformou num alimento para mais de 5.000 pessoas. Então, já fica uma lição para nós. Apesar da gente, às vezes, olhar para a gente e achar que a gente tem tão pouco, o Senhor sempre olha para a gente e sabe que o que a gente tem é o suficiente. Não só para nós, mas para as outras pessoas também. Eu vou ler o próximo verso e já vou passar para a Alane, porque eu tenho uma perguntinha para ela. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. É lindo isso, né? Porque apesar dela ser uma mulher que já havia se casado, ela já era uma viúva, ela vai pedir permissão para sua sogra. Eu achei muito interessante isso. E eu queria que a Alane falasse um pouco disso, né? Como que é isso dentro da cabeça de uma mulher? Como que é isso dentro de um relacionamento de família? Solta para nós essa daí, Alane. Ah, não, essa aí eu não estava esperando essa pergunta, não. Mas eu acredito que na hora que Ruth, ela vai para Belém e ela opta, né, por começar a vida dela do zero e ter Noemi como a família dela, a única família dela, e ela pede essa permissão, é a permissão se você me abençoar, mãe, eu vou. Né? Que a benção mesmo da nossa palavra. Às vezes a gente fala assim, se a palavra me abençoar, me confirmar, eu vou. Então essa figura feminina dizendo, se você me abençoar, se você me permitir, eu irei. Aqui é a sua terra e eu irei. Se você me dizer que isso é algo bom, eu irei, né? Esse respeito familiar que muitas vezes falta entre nós. E até eu recebi essa pergunta no privado, né? Porque Ruth, ela tratou tão bem a sogra dela, né? Isso falta de Deus na vida das mulheres hoje. Mas eu acredito que não, eu acredito que ela viu ali em Noemi uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, e ela respeitou essa figura de uma mulher de Deus. Então ela pediu a bênção dela para continuar. É assim que eu vejo, né, irmão Anderson? Se não for assim, irmão, mas muito linda a sua interpretação, viu, Alane? Deus abençoe. Gente, quando eu falei para a Alane assim, você se vira, Alane, é porque a gente é muito amigo e eu confio muito nesse ponto de vista da Alane, viu? Ela sempre tem um ponto de vista muito bacana sobre as coisas, por isso que eu pergunto para ela. Mas Deus abençoe, foi um ponto de vista muito interessante. Verso 3 diz assim, foi, pois, e achou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Olha que coisa interessante, né? Se nós formos lá em Deuteronômio, no capítulo 24, nós vamos ver uma coisa interessante. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que estava acontecendo aí com Ruth. Por que ela achou um lugar lá? Por que ela achou um lugar lá para colher? Olha que interessante. Capítulo 24, no verso 19. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Ou seja, lá atrás, na lei de Moisés, Deus tinha falado para o povo de Israel, olha, quem um dia tiver terras na terra de Canaã e produzir muitas coisas, tudo que acontecer de cair da mão dos segadores, vocês não voltam para pegar. Vai ser para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas que não têm condição. Então, era uma questão social que Deus já tinha deixado lá atrás, e agora Ruth, de alguma forma, vai usar dessa condição que Deus tinha dado lá atrás para o povo de Israel. Então, ela se encaixa no meio das pessoas pobres e viúvas, e vai colher espigas agora atrás de uma pessoa que está colhendo nos campos de Boaz, que era parente do seu sogro Elimeleque. Olha como que Deus, né? Ele vai trançando a história aí, como a Alane falou, como ela pede a bênção, né, da sua sogra, a sua sogra a abençoa, vai em paz, Deus que te abençoe, minha filha, deu tudo certo, que ela se encaixou no lugar que precisava se encaixar, e aí ela começa a colher. No verso 4 diz o seguinte, e eis que Boaz veio de Belém. Gente, pelo que a gente vê aqui, provavelmente Boaz ele não vinha todo dia no campo, mas nesse dia Boaz vem de Belém e disse aos segadores, aqueles que estavam colhendo, o Senhor seja convosco.
E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Meu Deus, que coisa linda, né? Boaz, ele chega todo espiritual, ele não pensa só na colheita, mas ele chega todo espiritual e diz, olha, para aqueles moços, Deus abençoe vocês nessa colheita, Deus abençoe vocês nesse trabalho. E os moços, com a mesma espiritualidade, olha o que eles dizem, Yevareha Adonai Veshmereha. Deus te abençoe também, Deus abençoe a tua vida. Quer dizer, um abençoando o outro e a colheita se fez grande. Justamente porque era um povo que tinha sofrido muito com os medianitas e agora eles têm essa facilidade de plantar e poder colher aquilo que eles plantaram. Alane, eu vou seguir no verso 5 aqui e você, onde você quiser pensar e entrar, por favor, Tá. pode me interromper. Antes só do verso 5, porque foi o verso anterior, é que a gente sempre acostumou a escutar que a lei, né? A lei matava, a lei é pesada, a lei é sem misericórdia. Mas a lei já previa esse cuidado com as órfãs, viúvas, estrangeiras, né? Então acho que aqui já fica esse exemplo para a gente reprogramar isso que a gente sempre escutou. A lei mata, a lei é muito pesada, é sem misericórdia. E às vezes a gente tem até um olhar de desprezo para o Velho Testamento. Mas quando a gente olha o que aconteceu aqui com Ruth, não é bem assim não. A gente já via que a lei, né, esse cuidado com os mais frágeis já existia. Legal, meu Deus, muito bom. Muito bom, excelente análise. Vamos lá para o verso 5 então. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, uma espécie de gerente aqui. De quem é essa moça? Olha só o Boaz, ele bateu o olho na Ruth, falou, de quem que é essa moça? Perguntou para o gerente lá, né? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Meu Deus! Então todo mundo ali já sabia quem era Ruth, todo mundo ali já sabia o que Ruth estava fazendo pela sua sogra, todo mundo ali sabia que ela era uma estrangeira. E olha que interessante isso daqui, né? Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ou seja, era uma menina que não parava de trabalhar, era uma menina que estava ali no campo, só um pouquinho, ela sentava um pouquinho para descansar e já voltava. Fala um pouco disso, Alane, porque eu acho que vale muito para os nossos jovens de hoje, vale muito para as pessoas que às vezes estão desanimadas, ainda mais com essa situação que está todo o nosso planeta, né? Às vezes desanima, às vezes cai um pouco o rendimento, e ela dá uma lição extraordinária para nós aqui, né? Mesmo na dificuldade, ela está lá. Sim, com certeza. Essa coisa da gente não valorizar, né? Falando, eu imagino que não era um trabalho muito fácil, não era um trabalho muito agradável, ela era estrangeira, e até me deu, na hora que eu não estava lendo, eu dei uma risadinha. Quando a gente chega num lugar que não é o nosso, todo mundo repara. Né, para quem não estava aí na semana passada, eu moro na França há 12 anos, e até hoje, quando eu digo bonjour, que é o bom dia, as pessoas perguntam de onde você é, porque tem um sotaque, né? Então, logo as pessoas percebem ali que tem uma diferença. Então, eu consigo muito bem imaginar o que Ruth passou naquele momento, de todo mundo olhar para ela com um olhar estranho, dizendo ela é estranha nossa, né? Estrangeira nós dela estranha para o nosso povo, e olhou ali para ela, mas ela foi fazer o trabalho que talvez ninguém queria, fazer o trabalho menos valorizado, o trabalho que ganhasse, né, ganharia menos, no sentido que ela recolheria as coisas menos nobres daquela colheita, e às vezes a gente fica assim, mas eu vou trabalhar, é para ganhar tão pouco, não quero fazer isso, é muito difícil, tem que pegar 2 horas de 2 conduções, a gente fica assim, né? Só que às vezes, na hora que a gente vai nesse pequeno lugar, a gente dá o nosso melhor, a gente serve, a gente faz a diferença, às vezes a gente encontra um Boaz, que olha e fala assim, aquela moça trabalha diferente, aquele moço trabalha diferente, e trabalha com afinco, ele vem de longe para trabalhar, ele vem de uma outra cidade para trabalhar, vem de um outro país para trabalhar, então a gente tem que valorizar assim, esse trabalho
muitas das vezes não são os nobres, não são o posto de gerente, não ganha muito, mas começa no pequenininho e vai trabalhando, vai trabalhando. A gente vai ver depois que Ruth ela trabalhava até mais tarde, né? E às vezes é isso. Não é só o trabalho que a gente faz das 8 da manhã às 5 da tarde, mas às vezes o trabalho que uma dona de casa. Isso eu vejo muito, irmão, se vão me permitir, eu vejo muito isso nas mulheres em casa, que elas ficam naquele dilema, eu volto a trabalhar, não volto, eu fico com as crianças, elas ficam nesse embate, né? Mas a gente pode estar dentro de casa, gerando sim uma pequena renda a mais, fazendo um salgadinho, fazendo um trabalho, sei lá. Eu, no meu caso, quantas vezes eu fiz trabalho de tradução para poder trazer também, ajudar o meu esposo em casa. Então, a gente pode sim, faz um trabalho pequeno, mas às vezes o que é pequeno, num momento a gente encontra um Boaz, bate o olho na nós, permissão de Deus, e ali está a nossa bênção. Muito bom. Deus abençoe. Muito bom. Verso 8. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Que história linda, né? Então, aqui, Boaz, gente, para quem não sabe, Boaz, olha só, Boaz, ele tem uma história interessante, porque ele é filho de Raabe e Salomão, ou Salá, príncipe dos filhos de Israel. Então, essa Raabe, que é a mãe de Boaz, era aquela meretriz que deu lugar para os espias que Moisés mandou, que Moisés e Josué mandaram, que Josué mandou para ver Jericó. Então ela vai lá e dá lugar para os espias. Essa Raabe, a meretriz, ela era uma prostituta, gente. Olha que coisa interessante aqui. E quando Israel vai, e o muro, quem não lembra da história, né? O muro de Jericó cai, e Deus poupa a vida de Raabe e da família dela. Um dos príncipes dos filhos de Israel se apaixona por essa mulher, se casa com ela e nasce Boaz. Então, eu acredito que Boaz tinha esse coração, porque a mãe dele deveria falar: filho, eu era estrangeiro, eu era cananita, né? E chegou esse povo de Israel e eles me acolheram, eles me abraçaram. Então, hoje, a gente é o que é. Você é meu filho, você é um príncipe aqui, porque um dia alguém me acolheu. Então, Boaz tinha isso no coração, com certeza. Por isso ele olhou com um olhar de carinho, com um olhar de amor mesmo por Ruth, e falou: filha, não saia daqui. Colha aqui, fica perto das minhas moças. Se você sentir sede, os meninos vão te dar água. E já falei para todos: ninguém vai te tocar, ninguém vai te fazer mal. Eu achei linda essa parte, Alane. Se você quiser comentar um pouco, pode comentar. Sim, só vou comentar a importância, né, justamente a importância da educação, dos valores que nós colocamos nos nossos filhos, porque a gente não, muitas vezes a gente acha que não vai fazer efeito agora e vai fazer efeito nas gerações que vierem, né? O que nós colocamos dentro de valor de educação para eles, né, o que a mãe dele colocou para ele reproduziu por uma pessoa amanhã, e isso pôde beneficiar gerações e gerações, o impacto disso. Assim, a gente fica assim: ai meu Deus, é tanto trabalho, cuidar da criança, é tanto trabalho educar, é tanto trabalho, é uma coisa que nunca mais tem fim. Sim, não tem fim, porque o que você semear de bom ou de mal vai colher nas gerações e nas gerações. Ele só tinha esse amor, esse olhar de misericórdia, esse olhar de acolhimento, porque a mãe dele um dia deu esse acolhimento e esse amor, ela despertou nisso, e por certo ela contava, né? Aí a importância de nós contarmos na nossa vida, em contarmos, mesmo de quando era como muitas vezes as pessoas ficam assim: eu não vou contar
o que eu fiz de errado, né? Ai, não vou contar o que era meu passado, me condena. Não, conta, porque você vai mostrar desse jeito o que você se tornou pela misericórdia da ação de Deus. Às vezes a gente fica, ai, não vou contar pra ele de onde eu vim, não vou contar pra ele. Mas, por certo, quantas vezes Boaz escutou o que ela fez, né? A importância do que ela fez, e depois ela foi retribuída, ela entrou nessa linhagem real. Então, não podemos ficar só olhando assim, ai, na minha casa, no meu lar, mas não. Sabemos que tudo aquilo que nós fazemos é para glorificar a Deus. E o que nós estamos colhendo hoje, a igreja, quando nós educamos nossos filhos, não só para nós, mas é para a eternidade, né? Nós estamos criando filhos para a eternidade. Muito bom, muito bom. Verso 12 diz o seguinte: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Essas são as palavras de Boaz para essa menina, né? Você deixou o teu povo, agora você está aqui com a gente, mas que o Senhor te galardoe, quer dizer, que o Senhor te dê um presente aqui nessa terra, que o Senhor te abençoe nessa terra, e o teu feito que você fez por Noemi, sua sogra, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Meu Deus, ela entrou debaixo do esconderijo do Onipotente ali, né? Como está escrito no Salmo 91. E ela se abrigou debaixo das asas de Deus. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. Olha que lindo isso aqui, né? Boaz, com todo amor, fala essas palavras lindas para ela, né? Ela agradece de uma forma muito bonita. Olha, eu não sou digna de estar nessa situação toda, o que você fez por mim. E aí ele fala: agora chegou a hora de comer, a gente vai comer. Ele deu trigo tostado para ela, né? Ela comeu pão, ela tomou vinagre aqui, que era o vinho, ou na época como se fosse um suco de uva, né? Ela tomou, ela se alimentou, e depois os moços foram lá de novo, e as moças colher, terminaram o restante do dia, né? E ele deu uma ordem para os moços: ó, deixa ela ir, e deixa ela colher no meio das gavelas, quer dizer, no meio dos principais segadores, deixa ela colhendo. Eu gostei muito dessa menina, eu senti comunhão com essa menina, por tudo que ela já fez, né? Então, o que ela plantou no passado, a partir de agora, ela vai começar a colher. Eu achei linda essa parte aqui, porque é bem assim, né? Aquilo que a gente planta, de alguma forma a gente vai colher. Se hoje você que está assistindo essa live, você está triste por alguma coisa, tanta coisa que você já tem feito para Deus, ou para as outras pessoas, tem demonstrado amor, caridade, e às vezes você olha e fala: meu Deus, será que eu vou receber alguma coisa de Deus? Olha o que aconteceu aqui na vida de Ruth, né? Chegou a hora dela colher. E foi uma colheita maravilhosa e de muita alegria que Deus colocou no coração dela. Quer comentar, Alane? Não, acho que agora o irmão falou tudo certinho dessa questão, né, da colheita. E antes de entrar aqui na live, eu sentei um pouquinho, né, para ficar em comunhão e refletir, meditar na palavra e refletir nesse caminho. E a única coisa que eu queria comentar, acho que talvez seja agora o momento, né? Essa moça, ela foi colher os restos num caminho que primeiramente já tinham passado os ceifadores e tinham deixado o resto para ela. E deixou as pequenas coisas que caíam, né? A regra era essa, né? O que ficava para trás, o que tivesse caído, podia deixar para eles. E depois, quando ela encontra com Boaz, ele fala: não, deixa ela aí na frente, agora vai vir a boa porção. E quantas vezes, irmão Anderson, não sei se o irmão já teve pessoas assim, já encontrou com pessoas assim, que falam assim: eu não vou fazer isso porque já tem muita gente fazendo. Sabe, os grandes do mercado, né, os
os grandes players, né? As pessoas que estão fazendo, ainda mais agora na internet a gente vê isso, né? Gente que está se lançando, gente que está tentando trabalhar com o digital, e as pessoas se desanimam falando, ai, mas já tem muito, já passaram, né? Já passou esse tempo, não vai dar certo, eu vou ficar com os pequenos, com coisas mínimas, né? E aí a gente vê que não tem problema, começa no pequenininho, com o restinho do que ficou. Porque quando Deus vem, entra, e Ele quiser abençoar, Ele põe a gente pela frente. E a gente vai colher grandes espigas. Amém. Muitas vezes as pessoas ficam só olhando, ai, minha espiga é tão pequenininha, é tão, né, não vai dar certo. Eu fico só com isso, em vez de olhar no poder multiplicador e de prosperidade que Deus tem. Muito top. E aí, sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei justamente de Gideão, né? Que Gideão, ele dizia justamente isso. O meu milheiro é o menor de Israel, né? Eu sou pequeno, então quem sou eu para encarar uma guerra? E aí o anjo desce e fala com ele. Não, você é uma pessoa valorosa. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a sua determinação. E é de pessoas assim que Deus precisa. É pessoas assim que Ele vai usar. Pessoas que não desanimam. Olha só, enquanto Ruth estava lá e Deus estava abençoando ela, Noemi estava triste em casa. Noemi falou, eu não quero nem ser chamada de Noemi, que é uma pessoa agradável. Me chama de Mara, amarga, porque a vida me fez amarga. Inclusive, tem um verso aqui do capítulo 1, que não saiu esse verso do meu coração, que ela diz o seguinte, no capítulo 1, verso 21, cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque pois me chamaria Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto, quer dizer, ela falou assim, eu saí daqui cheia, ou seja, se ela sai cheia, significa que ela ainda tinha posses, né? Era só ela ter ficado e confiado na palavra de Deus, mas ela não confiou. Ela foi embora, ela acabou perdendo e voltou realmente vazia. Mas será que realmente ela estava vazia? Ou ela tinha trazido uma preciosidade junto dela e ela não tinha percebido, né? Ela trouxe uma preciosidade, que era Ruth, uma pessoa que iria lhe ajudar nos momentos mais difíceis. Todos nós que estamos nessa live aqui, agora 384 pessoas nessa live, você pode olhar aí no seu coração, na tua vida, no seu círculo, você tem alguém especial, alguém que você pode contar, alguém que nos momentos da sua aflição, quer seja um amigo, pai, mãe, irmão, né? Alguém da tua igreja, alguém que você conhece, que você pode confiar, você pode abrir o teu coração, e alguém que Deus te colocou na tua vida como um verdadeiro presente. Então valorize essas pessoas. Noemi, ela estava preocupada só com o seu sofrimento, mas Ruth não. Ruth, ela estava pensando em olhar para cima, olhar para frente, e acreditando que Deus ia fazer um milagre na vida dela, como fez, né? Estava acontecendo tudo isso enquanto Noemi estava chorando, Ruth já estava feliz e glorificando a Deus. Olha que coisa interessante. Vamos para o verso 16, está escrito assim, algo que a Lani, inclusive, já comentou. E deixai cair alguns punhados, e deixai-o ficar, para que os colha, e não a repreendais. Ou seja, tinha a lei, né, que a Lani citou aí, a lei de Moisés, que defendia o pobre, o necessitado, que tudo que caísse no chão, né, na hora da colheita, era para essas viúvas, para os pobres, para os órfãos. E o próprio Boaz fala o seguinte, olha, deixa cair. Agora não é nenhuma questão de cair por acidente. Deixe cair. Eu quero que deixe cair. Você vai na frente e deixa cair para ela. Que eu quero. Eu estou mandando isso, né? E a gente acredita muito que Deus ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Se está escrito que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem, nós acreditamos que o anjo de Deus vai na nossa frente, o Espírito de Deus vai na nossa frente, Deus vai na nossa frente, e de alguma forma vai soltando os cadeados, vai abrindo as portas para que fique mais fácil para a gente passar. Você que está vendo essa live hoje, se o seu coração está triste por algum motivo, glorifica a Deus, se alegra, lembra da história de Ruth e acredite que Deus está indo na tua frente. E aquilo que é impossível para você, Deus vai destravando. Como está escrito em Apocalipse, a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave de Davi. E ele pode abrir um caminho diferente na minha vida, na sua vida, na vida da Lani, do Alexandre e de todos que estão vendo essa live agora. Muito bom. Vamos seguir aqui então. Esteve apanhando ela naquele campo até a tarde.
e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Para quem não sabe, um efa são 22 litros. Então, em sementes, ela juntou quase 15 quilos de semente de cevada. Olha que interessante isso, né? É uma porção bem grande para 2 mulheres só. Dava para elas comerem tranquilo aí. Mais de um mês ela conseguiu pegar em um único dia. Então, é fantástico como Deus fez prosperar o dia dessa moça através do amor de Boaz. Quer comentar, Alane? Não, irmão, Anderson, está perfeito. Não vou interromper, Então, não. Pode ir. Verso 18. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. Não sei se vocês perceberam, né? A Ruth, ela agradece Boaz. Vamos começar lá do início da colheita, né? Boaz chega e fala para os meninos: Deus abençoe vocês nessa colheita. Os meninos olham para Boaz, né? E falam: Deus abençoe você, Boaz. Olha só. A Ruth encontra o Boaz e diz: Boaz, Deus abençoe você, eu não sou nem digna de ser tratada dessa forma. E ele fala: Deus abençoe você, Ruth, que você veio debaixo das asas de Deus, você está no lugar certo, Deus vai te abençoar nesse lugar. E agora a Ruth, cheia da bênção de Deus, chega diante de Noemi, sua sogra, e olha o que Noemi fala: Deus abençoe esse homem, Deus abençoe esse homem que te reconheceu. Quer dizer, é um capítulo que até agora a gente viu 5 bênçãos, né? Proferidas da boca de pessoas diferentes. Então, a gente chama de o capítulo da bênção. E os judeus chamam de brahot, de bênçãos. Ou seja, quanto mais você abençoa as coisas que você tem, abençoa a tua casa, abençoa teu emprego, abençoa o teu carro, onde você passar, você proferir palavras de bênção, essas bênçãos, de alguma forma, elas voltam para você. É como um eco. Ela vai lá, bate e volta até você de novo, em forma de bênção também, vindo da mão de Deus. Por isso, está escrito na palavra de Deus que existe uma lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Então, plante bênçãos, plante coisas boas, profetize coisas boas para a sua vida, que é o que vai retornar para a sua vida. Algum comentário, Elane? Sim, essa questão da bênção, né, irmão Anderson? Eu gosto muito de educação infantil, de família, né? Então eu vou puxar aí o gancho para esse negócio da abençoe seus filhos. Se ele tá agitado, se ele não tá entendendo alguma coisa, se ele tá difícil para compreender, abençoe ele antes de criticá-lo. Não estou dizendo que a gente não deve educar os nossos filhos, está na nossa mão. Deus nos deu uma alma para a gente tomar conta, né? Deus nos encarrega de alguém para nós orientarmos, para nós cultivarmos a educação deles. Mas abençoe os seus filhos. Por mais que eles estejam em caminhos errados, por mais que eles estejam, às vezes, tomaram caminhos tortuosos, foram para um mundo que, né, como nós dizemos, às vezes o mundo da droga, bebida, pouco importa, mas abençoa ele. Porque amanhã a gente vai ver a bênção dos pais, né? Tá escrito, né? Um pai abençoando um filho. Então abençoe, não reclame no sentido de dizer, ai, que filho mais... Eu escuto de tudo. Ai, meu filho é teimoso, meu filho é burro, meu filho não presta atenção, ele não para quieto, ele tem um monte de defeitos. Todos nós temos defeitos, mas abençoe seu marido, diga que ele é um marido abençoado. Porque se você tá lá criticando ele, quem é que vai querer olhar e falar assim, essa pessoa só me critica e vai querer mudar? Mas já abençoe com um olhar de visão, né? Mesmo que hoje ele não é perfeito, seu esposo ou a sua esposa, abençoe ele, diz assim, essa é uma mulher abençoada. Se eu falar pro irmão Anderson, o irmão é um irmão abençoado. Alexandre, você é abençoado. O próprio coração seu vai acreditar e falar assim, não, é verdade, eu vou andar abençoado porque tem pessoas que acreditam que eu sou abençoado, então eu vou fazer por onde ser abençoado. E esse é o nosso papel, né? Enquanto mães, eu vou puxar
sempre a sardinha para esse lado, mas enquanto mães, abençoem seus filhos, abençoe seu esposo, sua família, sua casa, por mais que seja simples, humilde, não esteja perfeito, mas abençoe. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Olha que top isso. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Olha que interessante, né? Ela lembra de Boaz, ela fala: olha, ele não deixou a beneficência de Deus. Ou seja, Noemi já conhecia ele, né? Ele é um homem bom. Então ele lembrou então da misericórdia de Deus e te abençoou. E olha, eu vou te contar um segredo, viu, Ruth? Ele é um dos nossos remidores, porque existia também uma lei dentro da lei de Moisés, que era justamente quando morria alguém da família, né? O irmão mais velho morria, que estivesse casado, o responsável era o próximo irmão a cuidar dessa pessoa. Então ela disse, ele é um dos remidores. No caso aqui, ele era o segundo remidor. Tinha uma pessoa na frente dele que deveria remir Noemi e, consequentemente, a Ruth. Mas não era Boaz, ele era o segundo da linha. Tinha uma outra pessoa na frente, já já a gente vai entender o porquê. Vamos continuar aqui então. E disse Ruth a Moabita. Olha que interessante, gente. O tempo todo, só nesse capítulo aqui, a gente já falou 2 vezes Ruth a Moabita. Por que Ruth a Moabita? O autor aqui, ele quer deixar muito claro que essa mulher, ela não era de Israel. Ela era uma estrangeira. Então ele faz questão de sempre repetir. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tem. E disse Noemi a sua nora Ruth, melhor é, filha minha, que saiais com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Ou seja, aqui, eu até falei num story meu que o livro de Ruth, ele é lido até hoje na festa de Shavuot. Shavuot é o plural de semana, semanas. Então, Shavuot são 7 semanas, que é entre a Páscoa e o Pentecostes. 7, então, 7 vezes 7, 49, mais o dia da Páscoa, 50, da onde vem o nome Pentecostes. Penta, 5, né? Então, Pentecostes vem ali do nome de 50 dias, que são as 7 semanas, mais o dia da Páscoa. Nós chamamos de Pentecostes, os judeus chamam de Shavuot, festa das semanas. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Ruth e Noemi, elas chegam em Israel aqui um pouquinho antes da Páscoa, porque elas vão colher cevada, mas está escrito aqui que Ruth colheu até terminar a colheita do trigo. Então, provavelmente, ela ficou ali uns 60, 70 dias, colhendo ali, um pouquinho mais de 2 meses, colhendo ali junto com as meninas e os meninos, ou segadores de Boaz. Olha que coisa interessante, uma informação importantíssima, e que a gente começa agora a vislumbrar, né, toda essa tela na nossa cabeça, quão lindo é o trabalhar de Deus na vida das pessoas, né? Aquilo que a gente acha que para nós não tem muito sentido, aquilo que parece que para nós está tão vago, na verdade tem a mão de Deus. Deus está trabalhando de alguma forma na minha vida, na tua vida, para o nome dele ser glorificado. Quer comentar, Alane? Acho que a única coisa que eu gostaria de comentar é essa questão mesmo do... muitas das vezes na nossa vida, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem tendência a querer que Deus mude tudo. Mude a dificuldade, tira, né, como a gente chama, tira a prova, tira a angústia, tire tudo ao nosso redor. Mas muitas das vezes, nessas circunstâncias da vida, Deus está trabalhando o nosso coração. E a gente vai ver que ele vai trabalhar o coração de Noemi, ele vai mudar a amargura dela em alegria, a perda dela em ganho, e o quanto que é importante nós entendermos essa questão da circunstância como um aperfeiçoamento para
que nós nos parecemos mais com Cristo, o primogênito, né? E nos tornemos como Ele. Senão a gente fica só pedindo, ai, Senhor, tira essa prova, ai, Senhor, tira essa angústia, ai, Senhor, tira essa pressão. A gente não pergunta para Deus, Deus, o que eu preciso aprender com essa prova? O que eu preciso aprender com essa angústia? O que o Senhor precisa transformar em mim? Né? Em vez de pedir para Deus tirar a prova, peça para Ele tirar as escamas que nos escondem e nos impedem de ver as dificuldades e para que elas estão servindo na nossa vida. Meu Deus, muito top. Alane, quer comentar mais alguma coisa sobre o capítulo todo? Eu acho que o irmão vai comentar, né? Que Boaz, ele vai fazer aí uma chamada, né? De quem é Cristo. Isso, exatamente. Aliás, o nome Boaz significa rápido ou forte, né? Então, Boaz, ele está simbolizando aqui Cristo, e agora Ruth, ela simboliza a igreja, né? Então, Boaz agora vai remir, por isso tem esse nome de remidor. Boaz, ele vai trazer Ruth para perto dele. Já no próximo capítulo, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes que aconteceu na vida desses dois, os planos de Deus para a vida dos dois, planos maravilhosos, e a gente vai descobrir no próximo capítulo. Uma coisa interessante que chegou uma pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta e depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas essa semana, tá bom? Sobre o livro de Ruth, tá? Antes, gente, tem um monte de gente que pediu para mandar abraço. Olha, Arabá, os irmãos lá de Arabá, um grande abraço, um abraço bem apertado. Lá de Freitas, na Bahia, Sumaré, Campina da Lagoa, Paraná, que está acompanhando a gente, Alumínio, Belo Horizonte. Tem irmãos da Grécia participando da nossa live, da Austrália, tem uma irmãzinha lá da Austrália participando da nossa live, a Denise, e tem uma turminha lá na Austrália que está participando da nossa live. Barueri, Suzano, Guarulhos, Itajubá também está participando da nossa live. Enfim, um abraço muito apertado a todos aí que participaram da nossa live. Foi uma alegria ter vocês aqui. E antes de terminar, eu vou deixar uma reflexão que eu acho que é importante, tá? E não saiam daí, porque tem uma reflexão muito importante. E me fizeram uma pergunta aqui: tem como servir a Deus sem ir na igreja, irmão Anderson? Me fizeram essa pergunta, então eu vou pedir para você fazer as considerações finais, Alane, e eu vou responder essa pergunta, tá bom? Tá bom. Então, primeiro agradeço mais uma vez pelo convite, por essa honra, por estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, o meu espaço também está disponível para fazer perguntas, para tentar entender alguma coisa que não ficou clara. Às vezes a gente fala rápido, né? E às vezes o pensamento vai numa velocidade, a fala vai na outra. Então, se não ficou claro, pode mandar pergunta. Convido vocês todos para estar aqui semana que vem. E quero também desejar a todos que os caminhos das pequenas espigas possam se transformar em grandes espigas na vida de cada um de vocês com a ajuda e a bênção de Deus. Deus abençoe. Amém, amém. Alexandre, tá com você. Querido, abençoe por essa participação, esse convite mais uma vez. Para mim, muito interessante entender como você se declara, você pode abençoar as pessoas. Nós voltamos também naquela parte da primeira parte da live, a qual nós sabemos que a palavra proferida, ela tem um poder maravilhoso, né? Quando se vem de Deus, nós sabemos o resultado em nossa vida, e assim também nós temos que fazer essa empatia na vida do próximo, né? O que queremos para nós, fazemos também na vida do próximo, de uma parte, começando em casa, né, Alane? Com o esposo, com a esposa, com os filhos, com aqueles que nos cercam, e assim com aquele que nós encontramos diariamente. Para mim, top da galáxia. Deus abençoe. Ótimo, Deus abençoe. Olha, tem mais abraço aqui para os irmãos lá de Palotina. Tem gente lá de Palotina, umas pessoas muito importantes, amigos lá em Palotina, Campo Grande, Uberlândia, Promissão, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, Porto Feliz, Araras. Deus abençoe todos que participaram da nossa live. Camaçari, lá na Bahia, gente. Camaçari, na Bahia, tá vendo a nossa live. E Embu das Artes. Deus abençoe todos vocês. A pergunta de um irmãozinho foi: tem como servir a Deus sem ir na igreja? Gente, o ano passado a gente ficou sem ir na igreja, né? Não teve culto. E aí, a gente deixou de servir a Deus? De maneira alguma.
Só que é importante nós participarmos dos cultos. É importante você ir em alguma igreja. Né? Eu sei que tem gente aqui da Assembleia acompanhando a gente hoje, os irmãos da Assembleia, da Batista, tem outras denominações que estão acompanhando a nossa live, então com muito carinho, nosso abraço, né? Que o Senhor também te abençoe, guarde a tua vida, a vida da tua casa. E tem uma grande maioria aí da congregação cristã que também nos acompanha. Então Deus abençoe todos os irmãos. Nós descobrimos lá em João que o Senhor fala com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana fala, e agora? Onde que eu sirvo a Deus? Porque os nossos pais falam que eu devo servir aqui em Samaria. Vocês são judeus, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. E agora? Jesus diz o seguinte para ela, calma, filha, porque agora Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade, porque agora ele busca os seus verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles adoram dentro do carro, eles adoram na rua, eles adoram no trabalho, eles adoram antes de dormir, eles adoram dentro da própria casa, eles adoram junto com os vizinhos, não importa o lugar que ele está, Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores. É importante para a igreja? Demais, porque lá nós temos pessoas que pensam como a gente, sofrem como a gente, acreditam no mesmo Deus que a gente. E quando a gente junta tudo numa só comunhão, cumpre o salmo, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, ali, naquela união, Deus opera grandes milagres. E é importante saber que essa é a igreja. Não importa a placa, tá? Mas os verdadeiros adoradores estão espalhados por toda a terra. E um dia vai se reunir diante do Cordeiro e poder glorificar o nome do Deus Altíssimo. Gente, mais abraço para Recife, Petrolina, Uberaba, Campina Grande do Sul, Fernandópolis. Deus abençoe os irmãos de Fernandópolis, Rio Preto, Jandira e Conchas. E eu termino com uma reflexão. Um dia, acho que vai dar tempo, um dia um pai perdeu a sua esposa e ficou com os 2 filhinhos, né? E os 2 filhinhos, 2 menininhas, danadinhas menininhas, só elas, muito inteligentes. E o pai, as meninas faziam perguntas, Alane, Alexandre, que o pai não sabia responder. Então o pai pensou assim, quando chegar nas minhas férias e as férias da escola, eu vou levar elas para ficar uns dias na casa de um grande sábio que mora nas montanhas com a sua esposa. Ele é um homem muito sábio, um senhor. E elas vão ficar lá e eu acho que elas vão aprender bastante coisas. E falou para as meninas, tudo que vocês quiserem perguntar, perguntem para ele. Elas falaram, tá bom. Então passaram alguns dias lá na casa desse sábio. E toda pergunta que elas faziam, o sábio respondia. E a esposa do sábio ficava toda feliz. Aquele velho sábio respondia tudo. Mas um dia, a mais velha achou uma borboleta azul no jardim. E pegou a borboleta na mão e colocou a borboleta entre as mãos, com as mãos assim, em formato de concha, e chegou naquele sábio e falou o seguinte, já que você é sábio, eu vou te fazer uma pergunta, a mais velha, e a menor dando risada do lado. Falou assim, olha, eu tenho uma borboleta azul na minha mão, e eu quero saber de você se a borboleta está viva ou morta. Porque ela pensou o seguinte, se ele falar que ela está morta, eu abro as minhas mãos e ela sai voando. Se ele falar que está viva, eu esmago ela na palma da minha mão e mostro ela morta. De qualquer jeito, ele vai errar a resposta. E aí chegou nele e perguntou, e aí, ela está viva ou morta? A esposa do sábio arregalou os olhos e pensou, meu Deus, e agora? A irmãzinha dela pulava de alegria e falou, essa ele não vai responder. E ele, com um sorriso bem bonito no rosto, disse o seguinte, filhas, essa borboleta está em suas mãos. Você que decide se ela vive ou morre. É como hoje na nossa live. A sua vida está em suas mãos. Cabe a você seguir em frente como Ruth ou chorar como Noemi. Decida. Está em suas mãos. Deus abençoe todos que participaram. Tem mais abraço aqui. Meu Deus! Itaquera. Tamaraná. Cajamar. Faxinal. Faxinal é Paraná? Cardoso. E esse aqui? Lesbom Veloso, Piauí. Meu Deus, gente, tem gente do mundo inteiro aqui. Então, Deus abençoe a todos. Alane, Deus abençoe grandemente. Amém. Alexandre, Deus abençoe grandemente. Amém. Todos que estão na live.
Deus dê uma noite de muita paz para vocês. Uma semana muito abençoada. E não esqueçam, domingo que vem nós vamos para o capítulo 3, tá bom? Eu vou salvar essa live aqui no meu feed e vocês podem ver e passar para outras pessoas. Para quem ficou triste porque não viu minha imagem, dá glória a Deus. Vocês não perderam nada. Mas eu acho que vocês me ouviram bem, tá bom? Um grande abraço. Rio de Janeiro, Santa Catarina. Um abraço muito grande para todos vocês. Deus abençoe, tenha uma noite de paz. Alane, Deus abençoe você. Boa semana para todos, viu? Fiquem com Deus. Tamo junto para a vida eterna.